Olá, meus irmãos, meus amigos, vamos à lição de número 5, a parte de quinta-feira, dia 28/10, falando sobre a religião pura e sem mácula, ou ainda podemos dizer, sendo religioso de maneira correta. Eu me lembro que um irmão da igreja, certa ocasião, procurou o pastor, eu estava presente, e disse: pastor, eu estou deixando a igreja, eu vou rasgar meu certificado batismal, porque eu tenho um comércio e, pastor, não dá para ser adventista e ter um comércio ao mesmo tempo. Pastor, se eu não roubar um pouco, eu não vou para frente. Eu tenho que fazer algumas maracutaias no meu comércio e realmente não dá para ser adventista e ser comerciante ao mesmo tempo. Olha, Deus disse de maneira muito correta, muito assim forte, incisiva, Moisés colocou isso diante do povo. Tratar bem o pobre, a viúva, o estrangeiro, as pessoas mais fragilizadas, de maneira a dar para essas pessoas uma condição de vida. E não extorquir, não humilhar as pessoas, ou pelo contrário, colocar as pessoas sempre numa situação vantajosa. O apóstolo Paulo, até falando sobre essa questão, disse: vocês não devem se considerar acima dos outros. Ou seja, nunca pense que você é maior do que os outros. Sempre dê preferência às pessoas. Um comerciante assim, próspero, muito rico, ele disse, lá nos Estados Unidos, ele disse: nunca pensei que eu pudesse ser um crente e um homem rico ao mesmo tempo. Eu sempre procurei me associar com as pessoas ricas, porque elas me davam lucro, e eu desprezava os pobres. E com isso, diz assim, eu deixei de lado um pouco a minha honestidade, como também a minha humildade. Dizia ele, ao tratar as pessoas mais frágeis com uma certa indiferença, ao tratar os pobres assim com uma certa frieza, eu me associei com as pessoas ricas, imaginando que elas me trariam muito mais lucro do que as pessoas pobres. Na verdade, os ricos com quem me associei eram pessoas gananciosas também, e queriam tirar de mim tudo que eu tinha, ao passo que os pobres me respeitavam e esperavam até algo bom vindo de minha pessoa. E eu resolvi tratar as pessoas como Jesus trataria as pessoas. Hoje eu sei que é possível ser um cristão e ser um comerciante de sucesso ao mesmo tempo, fazendo aquilo que Jesus faria no meu lugar. Por isso que muitas vezes as pessoas não tratam as pessoas de maneira correta, porque ele não sabe como reagir diante de certas situações. Tá? Não humilhar as pessoas, ou seja, tratar as pessoas com dignidade. A pergunta número 7 é: quais as instruções divinas sobre como devemos tratar aqueles que nos devem alguma coisa e aqueles que também fazem trabalhos diários para nós? O texto de Deuteronômio 24, 10 a 15, nos dá uma ideia sobre como devemos tratar as pessoas que nos devem e tratar aqueles que trabalham para nós. Eu vou ler Deuteronômio 24, verso 10. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Fora ficarás, e o homem a quem emprestasse te trará fora o penhor, ou a dívida, ou o pagamento da dívida. Porém, se essa pessoa que te deve for homem pobre, não te deitarás com o seu penhor, não arrancarás dele a roupa do corpo. Em se pondo o sol, sem falta, restituirá aquilo que é a garantia que ele deu, para que essa pessoa durma com a sua roupa e te abençoe, e isto te será por justiça diante do Senhor teu Deus. Não oprimirás o diarista, pobre e necessitado de teus irmãos, ou dos teus estrangeiros, que está na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhe pagarás esta diária, ou a sua diária do trabalho dele, e o sol não se porá sobre isso, porquanto pobre é, e sua vida depende disso para a sobrevivência, para que ele não clame ao Senhor contra ti e haja em ti pecado. Então, para a pergunta, como devemos tratar as pessoas assim, que nos devem, ou aqueles que nos fazem algum trabalho? Resposta: Deus orientou o seu povo a tratar as pessoas com dignidade, não cobrar as pessoas de forma ostensiva, humilhando as pessoas ou retendo e fazendo manobras para pagar aqueles que fazem trabalhos diários para nós. Eu vi uma pessoa na igreja fazer uma coisa, depois o pastor foi chamar a atenção dele. Ele pegou uma pessoa que veio de outro país para pintar a casa dele. Já haviam dado um orçamento de R$ 2.500 para pintar a casa. Depois ele pegou um coitado assim, de uma pessoa de outro país
e sabe quanto ele percebeu que a pessoa estava com necessidade? Eu lhe dou R$ 150, 200 reais, tá? Você mandou 200 reais para você pintar minha casa toda. O coitado do homem, olha, gente, trabalhou uma semana inteira para ganhar 200 reais. Trabalho escravo. Alguém viu isso e disse, pastor, tem que conversar com aquele irmão, ele está explorando o coitado do imigrante, né? Só porque ele está em necessidade. Então, Deus proíbe isso, diz que isso é um pecado, quando a pessoa assim faz uma extorsão dessa forma, ou humilha a pessoa, ou se aproveita da necessidade da pessoa, tá? A pessoa está necessitando, então a pessoa diz que sabe que o trabalho vale, por exemplo, 500, ele paga 50, porque a pessoa está necessitando. Deus orientou o seu povo a ser justo em suas transações comerciais, principalmente com relação a empréstimo. Deus proibiu a pessoa de fazer barraco ou de assim fazer uma pressão contra a pessoa que está devendo. Tá? Você soube de uma pessoa que fez um trabalho para outra, sim, e essa pessoa que fez o trabalho acabou não recebendo o valor, porque a pessoa que ia pagar teve as contas bloqueadas juridicamente. E a pessoa que fez o trabalho achou que era assim uma mentira. Ele foi lá, mostrou a cópia do processo, olha aqui, o juiz bloqueou, uma empresa pediu o bloqueio pelo meu CPF, do meu dinheiro no banco. Olha, sabe o que fez a pessoa? Ela foi na igreja onde esse homem frequentava, e no dia que o homem estava pregando, ele foi lá e ele se levantou em público e fez um escândalo dentro da igreja. Uma coisa horrível. A pessoa que estava pregando se sentiu tão humilhada, ficou chorando lá na frente do púlpito. Não teve culto aquele dia, porque essa pessoa foi lá, eram os dois irmãos da igreja, hein? Ele fez isso, humilhou a pessoa em público. Deus proibiu isso, disse, não, você não vai cobrar dessa forma as pessoas, você não vai invadir a casa da pessoa para pegar lá, por exemplo, o que a pessoa tem de valor, diz, agora vou pegar isso aqui, se você não me pagar, isso aqui eu não te devolvo. Deus proibiu isso, diz, é um pecado. Por isso, Jesus até contou a parábola do credor incompassivo, que o rei perdoou 10.000 talentos. E ele saiu e encontrou um conservo dele, ou seja, um empregado dele, uma pessoa que fez um trabalho para ele, ele lhe devia 100 dinheiros. E esse homem, esse credor, pegou na garganta do homem, enforcando, dizendo, paga-me o que deve, senão eu te ponho na prisão. Mas eu não posso pagar, tenha paciência, se misericórdia comigo, eu te pagarei tudo. Diz que ele mandou prender o coitadinho que devia 100 dinheiro. Pois alguém viu, foi lá contar para o rei. Ó rei, aquele homem que o senhor perdoou 10.000 talentos, ele saiu daqui enforcando um coitadinho na esquina porque ele devia 100 dinheiro. O rei disse, como é que é? Eu perdoei aquele infeliz 10.000 talentos e ele não conseguiu perdoar uma que ele devia 100 dinheiros? É como se a pessoa devesse, por exemplo, devesse, vamos dizer assim, R$1 milhão para o rei, e ele tinha uma pessoa que ele devia 100 reais. Ele enforcou o coitado que devia 100 reais, tendo sido perdoado mais de R$1 milhão de reais, vamos dizer assim. O rei disse, manda trazê-lo aqui. O rei deu uma bronca nele e disse, porque você foi incompassivo. Você agora vai pagar tudo que você tem. E você vai preso, e se brincar, eu vendo a tua família como escravo. E assim o rei mandou colocar esse homem na cadeia. Então Deus está atento com as pessoas que humilham aqueles que estão assim, em necessidade ou que devem alguma coisa e não conseguem pagar, tá? Existem pessoas, por exemplo, que fazem trabalhos diários e Deus proibiu os filhos de Deus de manipular os pagamentos das pessoas pobres. Há pessoas que fazem isso, só para valorizar-se. Olha, eu não tenho dinheiro hoje, você fez o trabalho aqui para mim, cortou aqui a grama, você varreu, você limpou minha casa. É o seguinte, vem a semana que vem. E a pessoa tem o dinheiro, poderia ajudar a pessoa, já dar o dinheiro. Às vezes a pessoa depende daquilo para comprar alimento naquele dia para a sua família. E então a pessoa faz esse tipo de manipulação, de jogada, para fazer a pessoa sofrer. Então Deus proibiu isso também. Pergunta número 8, como Tiago exemplificou o trato com as pessoas e que se parece com o que Deus ordenou aos israelitas ali na fronteira de Canaã. Como Tiago exemplificou essa questão do tratamento. Eu vou ler, Tiago 1, verso 27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Santiago 2, verso 1. Meus irmãos, não tenhais fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque Ele não faz acepção de pessoas.
Porque se no vosso ajuntamento, quando vocês estão congregando, se algum homem com anel de ouro chegar e entrar também junto com ele algum pobre com uma vestidura sórdida, e você atentar mais naquele que está vestindo com um traje precioso, e disseres a essa pessoa com o traje bonito, assenta-te aqui num lugar de honra, e disseres ao pobre, senta aqui no chão, ou fica aí de pé mesmo. Diz assim então, Tiago 2, verso 8, todavia vocês, ao fazer essa distinção, Deus vai julgar vocês por esses maus pensamentos. Porque o mandamento real, a lei real é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e se você fizer isso, estará fazendo bem. Mas se você fizer acepção de pessoa, distinção, você vai estar cometendo pecado, e sois vistos como transgressores da lei. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todo. Tiago 2, verso 10. Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Então, para a pergunta, o que Tiago falou sobre o tratar as pessoas, que se parece com o que Moisés falou para o povo na fronteira de Canaã? Resposta: Deus não aceita que façamos distinção, acepção de pessoas, tratando um pobre diferente do que nós trataríamos uma pessoa rica. Porque nós temos que atender os necessitados, tá? Ajudando essas pessoas a ter uma qualidade de vida, a ter, assim, um pouquinho de felicidade. E se não fizermos isso, nós somos transgressores da lei. Não adianta nada guardar os 10 mandamentos e tratar mal as pessoas. Se tornou transgressor da lei, porque aí você está ofendendo os princípios de amor ao próximo. Então, Jesus disse, 2 mandamentos são os maiores: amar a Deus e amar ao próximo. Desses 2 depende toda a lei e os profetas. Se você trata mal uma pessoa, e você está transgredindo do mandamento, assim, do 5º até o 10º. Um desses mandamentos você está transgredindo. Então, tornou-se transgressor do mandamento. Tá? Os 6 mandamentos da lei de Deus, do 5º ao 10º, nos orientam a termos amor ao próximo. E isso implica em tratamento cordial e humanitário, sempre justo e imparcial, para com ricos e pobres, bonitos ou feios, bons ou maus. Tá? Muitas vezes a gente pensa assim, será que Deus está olhando para isso que eu estou fazendo? Eu vi uma pessoa da igreja, ele adulterar um motor do carro para vender para uma pessoa, para que a pessoa não percebesse, para ele ter lucro. O outro, assim, colocou assim, uma coisa no câmbio, para que o câmbio não fizesse barulho, para que ele pudesse vender aquele veículo. Tá? Quando nós tratamos as pessoas assim, com essa igualdade, nós mostramos que nós temos assim, o conceito divino em nosso coração. Tratar as pessoas bem. Às vezes acontece isso. Tiago diz, você não pode tratar o pobre diferente do rico. Só porque a pessoa é rica, com distinção, e eu já vi isso nas igrejas, né? As pessoas fazem isso. Chega uma pessoa assim que é um pregador famoso, a pessoa vai lá e tal, aquela babação, né? Como é que vai, pastor, irmão, senta aqui, não sei o quê. Chega uma pessoinha pobre, a pessoa nem olha para a pessoa. Ou seja, parece que não chegou ninguém. Tiago diz que isso é transgressão. Olha, o Abraham Lincoln, o grande presidente americano, ele gostava de ir na igreja, tá? Ele tinha, assim, temor a Deus. E aos domingos ele ia na igreja, no culto da igreja dele. Pois tinha lá um local, lá na frente da igreja, que é chamado lugar VIP. É um lugar que só o presidente, a esposa dele e os filhos podiam assentar-se. Pois a igreja estava lotada. Um velhinho entrou com a bengalinha dele e ele procurando um lugar para sentar-se, não tinha um lugar. Ele foi até o primeiro banco e olhou, não tinha nenhum lugar. Ele então virou-se fracamente e o diácono percebeu que ele estava olhando para os bancos livres na ala VIP do presidente. O diácono correu lá depressa e disse, irmão, saia daqui. Um braço comprido e magro estendeu-se pelo corredor, tocou no ombro do velhinho e disse, irmão, senta aqui do meu lado. Era o presidente Abraham Lincoln. O diácono quase morreu de susto. O presidente disse, senta aqui do meu lado. Diante de Deus nós somos todos iguais. Eu não sou presidente, eu sou o seu irmão em Cristo, você é meu irmão em Cristo. Senta aqui, meu irmão, vamos assistir o culto junto.
O diácono ficou pálido no corredor e retirou-se para o fundo da igreja. Abraham Lincoln tinha conhecimento de que nós temos que ter igualdade diante de Deus. É importante. Então, hoje aprendemos sobre que nós devemos ser corretos, honestos em nossos negócios, devemos também tratar as pessoas com honestidade e dignidade, devemos aprender, ver que somos todos iguais diante de Deus, ninguém é melhor do que ninguém, e assim nós estaremos cumprindo a lei de Deus, que é amar a Deus e amar ao próximo. Essa é a religião verdadeira. Importante, visitar os órfãos e as viúvas. Quantos órfãos, quantas viúvas passando fome. Hoje, nesse momento que você está estudando a lição, escutando, tem pobrezinhos, ou seja, órfãos e viúvas que não têm o que comer. E estão, assim, precisando de uma ajuda. A gente deve pensar nisso. Eu fui órfão. Me tornei órfão aos 16 anos de idade. Eu sei o que é passar fome numa família. Eu sei o que é a mãe ficar desesperada porque não tem o que dar para os filhos. 7 filhos minha mãe tinha. Sabe só o que é isso? Você que tem 2 filhos hoje já fica desesperado, né? Tem que ter pão, tem que ter bolacha, tem que ter iogurte, tem que ter chocolate, tem que ter coisas gostosas, tem que ter a mistura na hora do almoço, tem que ter tudo gostoso, mas que a gente faz o melhor por ele. Já pensou que é uma mãe com 7 filhos, olhar para os filhos, olhar para o armário e não ter nada para dar aos filhos? Dá um desespero. Então, por isso que Jesus deixou bem claro, depois o apóstolo Tiago diz, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, porque essa é a verdadeira religião. Não adianta querer ser bonzinho, parecer o melhor e não assim julgar assim e não ajudar as pessoas. Tá? Eu vi um pregador famoso até pregar na igreja e ele então estava assim numa situação desesperadora, assim, porque tinha que sair dali e pregar em outra igreja, né? E então ele não podia atender todo mundo. E até quando ele terminou de pregar, ele saiu do púlpito pelos bastidores e foi embora depressa, pegou o carro, foi pregar em outra igreja. Havia um mendigo que queria falar com aquele homem, aquele pregador. Mas ele disse, cadê o pastor? O pastor foi embora. Aí ele ficou tão triste. Mas a moça que cantou, uma moça até cantora famosa, percebeu o desespero daquele homem. Assim que ela terminou de cantar, desceu as escadas ali, daquele palco ali, e abraçou aquele homem e disse, Jesus ama você. Por causa desse abraço, esse homem converteu-se ao Senhor Jesus Cristo, se tornou um dos nossos irmãos em Cristo, entendeu? Então a gente não pode assim achar que é o melhor e desprezar as pessoas mais simples. Precisamos aprender a valorizar as pessoas simples como valorizamos as pessoas importantes ou as mais ricas. Deus nos abençoe, que haja uma bênção para o nosso coração nessa quinta-feira, quando aprendemos esses detalhes tão importantes que se tornaram assim importantes porque são traços da vida de Jesus que temos que ter em nossa vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. A verdadeira religião é quando nós cuidamos dos pobres, visitamos os órfãos e as viúvas e temos assim uma forma de tratar os mais simples de maneira digna. Obrigado porque essa lição nos atinge e nos ajuda a sermos semelhantes ao Senhor Jesus. Obrigado por essa lição, em nome de Jesus agradecemos. Amém. Fica com Deus, que haja uma bênção para o teu coração, que possamos ter aprendido. Cada dia é uma lição maravilhosa, nós aprendemos coisas boas, não é mesmo? Então, que você se sinta feliz com a sua família nesta quinta-feira. Fica com Deus. Amém.